A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, está escrito: E assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, foi feito em espírito vivificante. Nosso alvo neste canal é direcionado a todos os cristãos, quer seja eles católico, protestante, ortodoxo ou livre. Essa última classe são aquelas pessoas que não se vinculam a nenhuma dessas categorias anteriormente. Pois o público não cristão, aquelas pessoas que não crerem em Jesus Cristo, eles têm a ideia que o homem passou por uma transformação, uma espécie de evolução, que originalmente o homem é a evolução dos primatas, como sapista. O pensamento é de Charles Darwin, que acreditava em uma seleção natural, e Lamarck, que acreditava no fator genético para a evolução dos seres. Todavia o cristão não tem essa linha de pensamento, pois suas convicções estão baseadas na Bíblia Sagrada, ou seja, em Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador, no qual fazemos a confissão de fé, que o ser humano foi criado por Yahweh. O primeiro homem da história da humanidade foi Adão, e todos os outros vieram de Adão e de sua esposa Eva. No que se refere ao texto bíblico, precisamos entender primeiro o que é alma vivente. Esse termo bíblico provém do hebraico nefes, que significa criatura que respira. Então, quando falamos da alma, estamos falando dos sentimentos que envolvem o ser humano, porque temos a matéria que é oriunda do pó e haverá de retornar para o pó, logo a alma é o sentimento que envolve todo o ser humano. Assim como o sopro de vida dá-nos o nome de espírito, essa parte da composição do corpo humano nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo e pertence a Yahweh, no qual deverá voltar ao Senhor nosso Deus em tempo oportuno, quando não mais tivermos o fôlego de vida. Quando essa matéria voltar para a terra, o espírito que nos foi concedido por Yahweh retornará ao Senhor, e a alma, que significa criatura que respira, repousará aguardando o momento para ser vivificado pelo Senhor Jesus Cristo, quer seja para a vida interna ou para a morte interna. A alma é um ser vivente composta de sentimentos, e o primeiro que devemos cultivar é o amor, seguido pelo perdão. Este ser vivente haverá prestar conta perante o Senhor Jesus Cristo todos os atos cometemos nesta curta vida, quer seja para o bem, quer seja para o mal, quer seja o certo, quer seja o errado, obedecendo ou não os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Esse ser vivente comparecerá perante o Senhor Jesus Cristo, para que perante o Senhor Jesus Cristo para a glória eterna, que consiste na vida ao lado do Senhor Jesus Cristo, ou a condenação, que é a morte interna, onde a alma será lançada no lago de fogo. Por isso, como cristão, não devemos temer a morte desse corpo material na qual temos hoje, mas devemos temer a morte da alma, que poderá ser condenada e lançada no lago de fogo, ou agraciada como a interna ao lado do Senhor Jesus Cristo. A escolha, a decisão é nossa, porque essa matéria física na qual serve para transporte da nossa alma, ela reage àquilo que a nossa alma quer, aquilo que a nossa alma deseja. Tudo que fazemos é reflexo do desejo da nossa alma. Por isso que quando encontramos uma pessoa em estágio depressivo, costumamos dizer que essa pessoa está doença da alma, ou seja, a alma dela está sofrendo. A alma dela está triste, angustiada, e essa pessoa precisa de ajuda, tanto da medicina quanto do Senhor Jesus Cristo, para ser curada, porque a medicina ela só pode tratar da matéria, porém o Senhor Jesus Cristo pode tratar tanto a alma, quanto da matéria. Quando falamos que odiamos o nosso irmão, quando falamos que não gostamos do nosso próximo, isso é reflexo da nossa alma, que se sente ferida, magoada com aquela pessoa. Ele foi feito alma vivente, o que Adão foi criado do pó da terra, formado nele o caráter de Yahweh soprado nas suas narinas o espírito. Sendo assim, podemos concluir que Adão foi criado com todas as características para que fosse fiel e obediente ao Senhor Jesus Cristo. Entretanto, por ter uma alma vivente habitando na matéria física, Adão tinha sentimento, que foi esse sentimento que levou Adão a pecar contra Yahweh, desobedecendo uma determinação clara e objetiva dado, porque era para que ele não consumisse da árvore do conhecimento, porque se ele consumisse da árvore do conhecimento, certamente ele morreria. E Adão, deixando-se levar pelos desejos carnais, e acabou usufruindo daquela determinação na qual havia lhe falado para que não tocasse naquela árvore. Mas por que Adão fez isto? Por causa do seu desejo, por causa da sua vontade, por causa da sua alma, que foi criada com livre arbítrio pelo próprio. Fala que o homem não ficasse engessado às regras estabelecida pelo próprio Yahweh, mas que ele pudesse seguir por vontade própria, por amor, por obediência, e não por medo de ser punido. E este livre arbítrio na qual recebemos de Yahweh é que nos faz retornar a Yahweh através de Cristo Jesus, o único caminho de volta para Yahweh. Contudo, o Senhor Jesus Cristo, ele é espírito vivificante, mas o que é um espírito vivificante é o Senhor Jesus Cristo, que dá a vida à alma. É o Senhor Jesus Cristo que traz ao ser humano a verdadeira vida.
E porque se fomos formados com as mesmas características de Adão, não passamos de pó, que a matéria e a alma, que são os sentimentos que cerca esse corpo material, para o outro lado do Senhor Jesus Cristo é o Espírito que traz a vida, fala ao ser humano. Por isso, e quando confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos a partir daquele momento a verdadeira vida. Porque então muitas pessoas recusam, temem e não querem aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador para experimentar a verdadeira vida? Porque essas pessoas, ao longo dessa sua caminhada na terra, viveu cercada da religiosidade, e essa mesma religiosidade é que ele deixa temerosa a experimentar o sabor da vida, na qual o Senhor Jesus Cristo concede para aqueles que lhe crer. Essas pessoas, ainda que não sejam religiosas, elas estão cheias de credo, de dogmas, de doutrina criadas por homens que construíram para si igrejas em nome do próprio Senhor Jesus Cristo, mas que agem de maneira independente, determinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pois quando temos uma verdadeira experiência como o Senhor Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo teve, automaticamente não nos vemos presos a nenhuma placa de igreja, a nenhuma determinação criada por homens, mas antes baseamos a nossa vida, baseamos a nossa fé na Bíblia Sagrada e naquilo que através do Espírito Santo nos é revelada, mostrada pelo Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Fomos criados pelo Senhor Deus. Adonai é o seu nome, o Deus absoluto, a fim de que possamos dia após dia buscarmos a tua presença. Adão falhou no seu projeto, falhou daquilo que o Senhor Adonai queria para a sua vida, e pecando arrastou-se toda a humanidade para o seu pecado, trazendo para nós o desconhecido, trazendo para nós a morte, a primeira morte, que é da matéria na qual somos formados, que somos constituídos. Porém, através da nossa obediência, da nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, temos a oportunidade e a graça de retornar ao plano, ao projeto inicial do Senhor para nossas vidas, que é não ser somente uma criatura formada por Adonai, mas seres que possam viver ao lado de Adonai por toda a vida, e isto nos é permitido, nos agraciado através da cruz de Cristo, da aceitação do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, abandonando o materialismo, abandonando a religiosidade e vivendo o plano projeto do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Porque quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, somos livres da religião, somos libertos do pecado, e não tememos em fazer nada, porque no sentido livre à vontade para fazer todas as coisas, porque não há nada nem ninguém que possa nos acusar, nos apontar o nosso erro, porque o Cristo agora fogo comprado, e somente ao Senhor Jesus Cristo devemos satisfação e obediência. E se o Senhor revelar a nós que algo errado é pecaminoso, nós temos a liberdade de obedecer. Contudo, se não recebemos o Senhor a revelação de tal face, não precisamos temer, não precisamos ter medo, porque não tem sobre as nossas vidas, sobre os nossos ombros, o medo do pecado, o medo da desobediência, com medo de ir para o inferno ou ser lançado no purgatório, como alguns religiosos dizem por aí, porque tem que ser alma vivente e ter o Espírito vivificante. A principal e mais importante diferença é essa: é o não temer as coisas que fazemos, pois tudo que fazemos está baseado no Espírito vivificante, que é o Senhor Jesus Cristo. As demais coisas são passageiras, na qual não refletem nem traz a ilusão real e verdadeira da nossa vida, da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo têm a sua alma vivente revestida pelo Espírito vivificante, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e sendo assim não devemos temer, pois o nosso advogado, aquele que nos justifica perante a sociedade e principalmente perante Adonai, é o Senhor Jesus Cristo, na qual prometeu para cada um daqueles que o aceita como seu Senhor e Salvador uma morada interna ao seu lado, ao lado de a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, está escrito: Romanos 8h02. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. A principal diferença entre a alma vivente e o espírito vivificado está no sentido de que a alma vivente está sujeita à morte, não essa morte da materialidade, mas sobretudo a morte da alma. Porém, o espírito vivificado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos traz a vida interna, e essa vida interna só é concedida para aquelas pessoas que reconhecem em Cristo Jesus esse espírito vivificado. Porém, como reconhecer em Cristo Jesus o espírito vivificado, aceitando como seu Senhor e Salvador pessoal, negando a si mesmo e a todos os conceitos religiosos, e baseando de agora em diante a sua vida somente a Escritura Sagrada, somente aos mandamentos, às determinações na qual o Espírito Santo te revela por meio da Bíblia, e não conforme algum religioso tenta colocar para sua vida. Essa é a característica principal de quem tem o Espírito vivificado, que é o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que continuam sendo somente uma alma vivente sujeito a todo tipo de pecados que possa existir neste mundo, caminhando a passos largos para a perdição, para a morte da sua alma.